find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Olá pessoal, o meu nome é Eugénio. O meu nome é Miguel. E sejam bem-vindos ao Cógito. Estamos aqui para terminar a nossa trilogia sobre a educação, não é, Miguel? É verdade. E nós estávamos um bocadinho reticentes, tal como anunciámos no nosso Instagram, via Stories, porque, nós estávamos a discutir e às tantas pensámos, será que está-se a tornar demasiado fastidioso para o pessoal? Porque, afinal de contas, era o primeiro tema que nós tínhamos dedicado 2 partes e ainda estávamos a cogitar se íamos fazer ou não a terceira. Então aquilo que nós decidimos foi fazer uma sondagem no Instagram e houve mais pessoas, portanto em termos percentuais 64% contra 36%, portanto 64 queriam, 34 não. Como nós vivemos numa democracia aqui internamente, decidimos então avançar com a parte 3. E tal como nós, enfim, na poll tínhamos anunciado, esta parte 3 essencialmente vai ser sobre todas as questões, ideias, sugestões que nos têm surgido ao longo destes últimos tempos, não é? E, ao mesmo tempo, vamos tentar então dar algumas sugestões para os problemas que apresentámos no episódio 6, parte 1 e no episódio 7, parte 2. Portanto, Eugénio, queres começar aqui por alguma ordem específica? Sim, se calhar começávamos com algumas sugestões ou algumas coisas que nos disseram através do Instagram. Eu estava-me aqui a lembrar das mensagens da Rita, não é? Exatamente, da Rita Reis, grande props para a Rita Reis. E ela deixou aqui algumas perguntas. A primeira delas era sobre o secundário. O que é que nós achávamos sobre a regra de só ter de fazer 3 exames nacionais com português obrigatório. Ok. Eu não sabia disso. Tu sabias disso? Eu acho que era aquilo que nós estávamos a falar naquele dia com o Afonso. Que é os exames deixaram de ser obrigatórios a não ser estes, não é? E só são obrigatórios para acesso ao ensino superior. Okay. Acho eu que é isto que ela está a mencionar, não tenho a certeza. Ok. Eu acho que por agora o melhor é assumirmos que sim. Depois... Só ter de fazer 3 exames nacionais com português obrigatório. Pois, porque antes eram 4. Era português, matemática e depois as 2 de cada curso. Portanto, no caso de ciências era escolher entre físico-química, biologia, inglês, filosofia e geometria descritiva, para quem tinha. Não sei. Pois. Aparentemente agora só... Pois, e era sempre obrigatório, toda a gente tinha que fazer. Agora já não há nenhum obrigatório. Mas o que é que achas? Pronto, é a questão toda da obrigatoriedade dos exames e mesmo no parâmetro em que eles funcionam neste momento. Porque assim, naquele dia o meu argumento era que para mim fazia sentido, para mim era tipo abolir logo com os exames. E a vossa questão estava a ser, tem de haver algum nível de padronização, não é? Eu ainda não sei muito bem o que achar acerca disto, porque eu continuo assim ainda um pouco a sentir que faz sentido só haver os exames de acesso à faculdade, mas não sei, neste momento não sei se consigo dar uma resposta convicta. Eu estou a perceber. É assim, eu acho que a minha resposta minimamente convicta é de que, para já, na minha opinião, tem que haver uma clara separação entre os exames nacionais do secundário e os exames no acesso ao ensino superior. É que, para mim, a questão está aí, estás a ver? Para mim, deviam ser as próprias instituições de ensino que deveriam facultar os exames. Estás a ver? Essa, para mim, era a grande mudança. Bem, e já agora nós a falarmos de uma ideia ou sugestão, ou de uma pergunta, neste caso, já estamos a tentar respondê-la, não é? Exato. É engraçado. Mas para mim, exames deviam ser separados. Portanto, os exames do 12º e os de acesso ao ensino superior. Os do acesso ao ensino superior, obviamente que tinham que ter umas metas que fossem minimamente ao encontro daquilo que era lecionado no secundário, não é? Mas não tinham que se cingir da mesma maneira.
estás a perceber? Podiam escolher matérias um pouco mais específicas, por exemplo. Estás a perceber aquilo que eu quero dizer? Estou a perceber. Pronto. Por exemplo, para tu entrares em física não precisavas de ter o exame de físico-química, precisavas apenas de realizar uma prova essencialmente física. De acesso. De acesso. Estás a ver? Pois, tu tinhas mencionado isto naquele dia também. Eu tinha acho mencionado, que faz sentido. Faz todo o sentido, exatamente. Pronto. Portanto, a primeira parte para mim tem que haver essa separação. Claro que vai dar um pouco mais de trabalho, mas para mim é aquilo que faz mais sentido. E eu, se calhar, preferia ter feito, mesmo da perspectiva de aluno, se calhar preferia ter feito neste modelo do que ter feito um exame de Físico-Química de acesso ao ensino superior em que eu era terrível a Química e aquilo baixava-me a nota, estás a ver? Pois. Estás a ver? A questão aqui é essa também. Porque se eu quero ir para um curso de Física, porque é que eu tenho que fazer uma prova de Química? Essencialmente. Estás a ver? Pois, percebo. Estás a perceber? No entanto, lá está, na minha opinião, pela questão da normalização, da padronização dos conhecimentos, para mim, devia haver exames obrigatórios, claro. Eu acho que... Aliás, eu até acho que terem terminado com o cariz obrigatório dos exames nacionais, de acordo com a mensagem da Rita, para mim é errado. Estás a ver? Para mim é errado porque tem que haver um processo de estabelecimento mínimo de aquisição de conhecimentos. Percebes? Porque aqui a questão... Há aqui duas questões. A primeira questão é quais é que são os conhecimentos que devem ser básicos e essenciais para um aluno do 12º ano sair com, não é? Mas, imagina, saltando esse ponto e assumindo que os programas estão perfeitos, o que não é verdade, mas assumindo isso, tem que haver exames obrigatórios que permitam concluir que a pessoa está apta e tem os conhecimentos literalmente mínimos, básicos, dos vários assuntos, estás a ver? Tipo, para mim é o que faz todo o sentido. O meu problema com essa questão é que, mesmo que o conteúdo estivesse perfeitamente adequado, a padronização de um método de avaliação nunca vai conseguir avaliar os conteúdos que são efetivamente importantes. Por causa daquela questão que nós tínhamos falado, que é a melhor forma das pessoas serem avaliadas não é uma forma única. Ou seja, dependendo do contexto... Estás a ver? Isto é aquela questão toda que nós estamos a impor um contexto de avaliação nas pessoas que não é o contexto de avaliação que se calhar é mais adequado a essa pessoa e pode também não ser o mais útil, percebes? Porque a questão de ser um teste e um exame igual para todos sobre os mesmos parâmetros dificulta um bocado essa questão, tá a ver? Porque imagina que nós estabelecemos que o mais importante é aquelas coisas que eu falei no episódio passado, estás a ver? Como é que tu avalias isso de uma forma tão igual para todos? Como é que tu crias um exame que avalia aquelas coisas de uma forma tão igual para todos? Percebes? O meu problema tem mais a ver... E eu nem estou a dizer que não seja... Se calhar é possível, estás a ver? Eu estou só a apontar para a dificuldade em fazer isso. Mesmo que o conteúdo lecionado fosse perfeito, o adicionar um exame padronizado igual para todos no fim pode fazer... pode subverter até a própria qualidade da aprendizagem. Percebes? Claro. Porque lá está, eles acabam por cair outra vez na armadilha do ser um fazedor de exames. Estás a ver? Sim, estou a perceber. Ou seja, e aqui é como é que nós evitamos isso. Por isso é que eu tenho a tendência para, tipo... Eu não sou contra as avaliações. Antes, pelo contrário, eu acho que momentos de avaliação são importantes, estás a ver? Eu não sei se os parâmetros utilizados para a realização destas avaliações nos exames é a melhor maneira. Ok, eu acho que... Sim, eu estou a perceber completamente aquilo que tu estás a dizer. Eu não sei se vou dizer que concordo ou não. Acho que não é uma questão de concordar. Tu apontaste uma coisa que acontece, percebes? Eu reconheço isso. Há duas maneiras de lidar com isso. A primeira maneira é
reconhecer que uma grande percentagem das pessoas, diria, se calhar a maioria, consegue ou tem capacidades para resolver um exame nas condições normais. Eu diria que sim. Posso estar enganado. Digo já que estou enganado. E portanto, meus amigos, a vida é injusta, vamos fazer o exame assim, pronto, o conteúdo é como é, pá, não podemos estar a adaptar a cada caso específico qual é que é a melhor maneira de vocês serem avaliados. É pá, é a vida, estás a ver? E aí é um bocado da própria pessoa adaptar-se ao contexto. E isso também é importante, não é? Porque na vida nem tudo é fácil e portanto, eu também sou um bocado contra os facilitismos. Porém, no entanto, contudo, a outra solução que exigiria mais trabalho, mas que seria, ou que no cômputo geral tornaria tudo mais justo, ok? Seria ter um exame que não fosse só um exame como aquilo que nós entendemos. Estás a perceber? Não ser apenas uma prova física, mas a soma de várias componentes diferentes. Estás a perceber? Teres uma prova oral num contexto específico, um bocado à semelhança daquilo que tu tinhas falado, não é? Que aquela miúda de 5 anos tinha ido trabalhar num projeto e não sei o quê. Pronto. Obviamente que isso demoraria tempo. E não é isso que eu estou a sugerir. Mas, pelo menos, haver uma avaliação oral que vá ao encontro dessa dinâmica... Podia acontecer. Podia acontecer. Podia também acontecer a prova física, desculpa. A prova escrita. Sim. Podia haver outra coisa qualquer. Ou seja, há estas duas coisas. Ou reconhecemos que, pá, não, a vida é injusta, ia dar bué trabalho e fazemos só o exame. Ou então, temos noção de que há mais trabalho, mas que há um máximo a atingir que é maior, que é a plenitude da justiça educativa. E então aí tu entras com várias componentes de avaliação que não só a prova escrita. Sim, mas tu agora estavas a falar e imagina, a minha aqui a questão nem sequer tem a ver com a dificuldade, nem sequer, não tem mesmo nada a ver com facilitismo, estás a ver? Não, espera, o meu facilitismo não era em relação à dificuldade do próprio exame, era à dificuldade da pessoa, tipo, por exemplo, nós no episódio anterior falámos do Stefan. O Stefan, se calhar, às vezes não conseguia pontuar mais nos testes porque ficava variado. Sim. Mas tipo, ok, eu disse isto um bocadinho na brincadeira, mas é verdade. Sim, é verdade. Sim, há pessoas que não conseguem estar ali muito tempo focadas. E isso é um problema. Estás a ver? Sim, claro. Era nesse sentido. E pessoas que são imperativas e que não conseguem ficar focadas durante algum tempo têm que dar overcome às suas dificuldades. E era nesse sentido que eu estava a dizer que era um facilitismo, tipo, não ser só mas sabes que não, mesmo nesse contexto em que estás a dizer, não é, acaba por não ser fácil. Imagina, tu quando estavas a falar, eu pensei numa coisa que eu acho que é uma boa ideia. E agora tu vais-me dizer tipo, se concordas. Facilitismo pode não ser a melhor palavra, mas sim. Percebes aquilo que eu quero dizer. Eu percebo. Mas eu pensei mesmo, enquanto tu estavas a falar, isto surgiu-me. Parte da avaliação do aluno envolve avaliar o quão ele foi capaz de criar o seu próprio método de avaliação. Pensa acerca disto. Se tu não tiveres parâmetros rígidos sobre como vais avaliar aquele aluno, no entanto, o parâmetro rígido, entre aspas, que existe é tu tens de ser avaliado de alguma forma e tu é que tens de escolher como é que vais ser avaliado. E nós vamos avaliar a tua capacidade de escolha na forma como tu foste avaliado e no teu desempenho. Isto já altera um bocado a coisa. Porque uma pessoa... a capacidade de decisão. É a flexibilidade, exatamente. Quem quiser fazer um exame e mostrar que sabe através de um exame, faz isso. Um aluno que diga... Eu tenho maneiras melhores de mostrar que eu sei. Eu vou ali, eu falo com não sei quantos, não sei de onde, eu organizo um evento com a Câmara ou com a Junta de Freguesia, eu investigo, eu pesquiso, eu faço isto e aquilo, e vocês avaliam-me nestes parâmetros. Estás a ver? E depois a pessoa tem de avaliar o quão efetivamente bom é que foi. Não, de facto, tu através disto conseguiste demonstrar plenamente que tu és capaz e que sabes isto tudo. Ou então dizer, nós estamos a avaliar literalmente a tua capacidade de criar o teu próprio método de avaliação. Eu estou a perceber o que tu estás a dizer e é super interessante, estás a ver? Tipo, é uma solução. E dava mais trabalho. Dava mais trabalho aos professores. Dava mais trabalho aos alunos. Mas há um grande problema com isso, pá. É a questão da padronização.
Porque... Mas houve, isto era outra coisa que eu ia dizer. As pessoas têm a ideia equivocada que os exames dizem muito. Imagina, eu percebo Não. que... Eu percebo... eu por acaso não concordo. Eu acho que as pessoas têm noção de que os exames não dizem quase nada. Então essa ideia da padronização cai toda por terra. Porque tu precisas ter uma cena que é... Imagina Eugénio, caso... então não cai por terra porque era aquela solução que eu estava a apresentar. Era tu não teres só a prova. Tu teres várias componentes onde as pessoas pudessem, tipo, cada uma delas... umas ser melhores do que outras ou não. Pronto, mas de que forma é que o que eu disse introduz menos padronização do que esse exemplo que tu deste, por exemplo? Porque enquanto que tu estás a dizer que tu tens a possibilidade de escolha, e isso é fixe, normalmente eu sou advocate for a possibility of choice, né? Uhum. Mas a questão aqui é essa, é que na tua solução tu estás a dar a escolha ao aluno e a responsabilidade, não é, de fazer um exame nos seus critérios, não é, e avaliarem num determinado contexto. Aquilo que eu estou a dizer é que podemos ter vários contextos, mas que têm de ser experienciados por toda a gente. Estás a perceber? Mas eu estou a perceber o que estás a dizer, mas eu não percebo de que forma é que isso, como é que o que eu disse retira utilidade da padronização. Porque pensa, tu podes até ter parâmetros de avaliação. Tu podes até ter uma coisa padronizada que é todos os alunos têm de demonstrar de uma maneira ou de outra que sabem X, Y e Z. Como vocês demonstram que sabem X, Y e Z, é convosco. Nós estamos aqui também para ajudar nessa parte. Estás a ver? E isso vai até ao encontro de uma coisa que nós já íamos falar mais à frente, mas sim. Imagina, as pessoas têm liberdade para escolherem que contexto é que demonstram o seu conhecimento. Nós podemos até ter uns parâmetros que é, vocês precisam de saber isto, isto, isto e isto. E nós precisamos de saber que vocês sabem. Como é que vocês demonstram isso? É convosco. Sejam criativos se quiserem. Se não quiserem, não sejam. Façam um exame. Estás a ver? Façam um exame e defendam o exame também. Porque eu acho que isso... Imagina, eu acho que quando se faz um exame que é escrito e isso tudo, a defesa do exame é algo importante. Estás a ver? Mesmo que não seja tipo para notas incríveis, o defender o exame é sempre bom. Porque lá está, pode ser só um fazedor de exames e pode se calhar não conseguir justificar muito bem aquilo. Portanto... Se quiserem fazer o que é o padrão, a norma, podem fazer. Quem não quiser, quem acha que tem contextos melhores, pode fazer também. Estás a ver? Mas mas lá está. O meu problema com isso é... Mano, pá, a tua proposta é incrível, estás a ver? Atenção, eu estou a fazer um bocado de advogado do diabo, claro. E ao mesmo tempo eu também não concordo. Lá está. Nem sempre tudo aquilo que é incrível eu tenho que concordar com aquilo, não é? Mas a questão aqui é... Portanto, tu... dás a possibilidade de escolha ao aluno, mas no final das contas as pessoas vão estar a ser avaliadas em contextos diferentes e no final vão ter uma nota específica para a mesma disciplina. E é aí que está o meu problema, estás a perceber? É como é que tu dás aquilo que tu dás mais peso, estás a ver? Tu dás tipo peso igual a tudo, dás peso igual ao exame, dás peso igual a esse tens dois contexto. Parâmetros. Esqueces 0 a 20, apto, não apto, aceite, não aceite. Está padronizado. Os que foi aceito, os que não foram aceitos, não foram aceitos. Ok. É que eu pensava que tu estavas a falar em termos de nota. Porque em termos de nota não ia dar. Eu nem estava a pensar nisso nessa parte. Eu decidi que se calhar era melhor ter tipo uma cena binária entre passou e não passou neste momento. Como é que querias que eu adivinhasse? Não, eu não tinha pensado nisso sequer. Eu pensei quando tu trouxeste isso agora, estás a ver? E se calhar é verdade. Se tivesses de ter uma escala de 0 a 20, se calhar ia introduzir... ia retirar um pouco aquilo que estavas a dizer da justiça académica e não sei o quê. Mas tu quando tens apto e não apto é tipo, pronto, ele fez o suficiente para passar. Exatamente, ok. Isso no secundário. E depois podes ter os exames de acesso à faculdade que são diferentes e são específicos para a entrada em... Faz todo o sentido. Para mim, portanto, a tua proposta aliado aos termos classificativos, para mim agora faz sentido, estás a perceber? Aquilo que não me estava a fazer sentido era... se as classificações fossem de 0 a 20 era muito complicado para mim, tipo, dar o mesmo valor, até porque é uma coisa que é relativamente subjetiva, não é? Tipo, ia sempre haver aquela questão de tipo, eu tive um exame de português e tive 20 no exame, espetacular. E depois houve uma pessoa que tipo, este gajo tipo, escreveu um livro, por exemplo, um livro de poemas.
pá, era bué difícil perceber o que é que valia mais do que... Estás a perceber aquilo que eu sim, quero exato, dizer? mas Então era difícil depois traduzir esses conhecimentos aplicados, embora em contextos diferentes, era difícil tu atribuires uma nota que de certa maneira é universal. Estás a perceber? Estou a perceber. Então, é uma nota que é universal, que é para a disciplina de português, mas que foi obtida de diferentes maneiras. Era isso que me estava a fazer confusão. Mas a partir do momento em que tu esqueces a classificação de 0 a 20 e colocas apto ou não apto, aí para mim já faz mais sentido. Mas Pois. ia dar bué de trabalho. Mesmo isso o contexto da avaliação. Ia dar bué de E é trabalho. assim, pronto, eu vou... Acho que era muito complicado. Eu vou repetir isto foi uma coisa que veio-me à cabeça agora, neste momento, portanto Sim, sim. era fixe que vocês, pronto, eu agora estou a falar com o Miguel e a tendência é para nós não vermos tanto quando é uma coisa que ele diz, como é uma coisa quando eu digo, nós temos a tendência para tipo, é fixe e não sei o quê, mas depois quando começamos a pensar conseguimos pôr furos e isso, portanto vocês desse lado, se quiserem também, isto tem problemas por XYZ, era fixe que dissessem porque... Pá, essencialmente a questão de separar os exames nacionais do 12º ano, enfim, do secundário e os da faculdade, a questão principal é essencialmente dar bué trabalho. Tanto aos professores como aos alunos, não é? Porque teria que haver mais preparação de um lado e do outro. Exatamente. E depois, problemas em relação àquilo que tu estavas a dizer, também tinha que haver muito mais trabalho, tinha que haver muito mais envolvência dos ministérios e de encontrar uma estratégia que pudesse satisfazer ou permitir a realização das avaliações, já nem podemos dizer exames, não é? Mas da realização de uma avaliação que permitisse concluir inequivocamente se a pessoa tem os conhecimentos básicos da disciplina ou não. Ponto final. Exato. Estás a ver? Ponto final. Exato. Não podem haver classificações. Pois. À partida. Classificações nos parâmetros da escala, não é? Tem de ser uma coisa um bocado mais binária. Se calhar existem outras soluções, se calhar existem outras maneiras de atribuir o valor que não seja nem binário, nem tenha a ver com a escala. Outra coisa que eu estou a pensar também as letras, o A, B, C. Sim, mas isso no fundo acaba por ser uma escala. Claro que sim. Outra coisa que eu estava a pensar agora também isto deixa de haver época de exames, se tu fores a pensar nisso, porque cada um está meio que a fazer ao seu ritmo. Imagina, se nós agora temos português 10º, 11º, 12º e depois fazemos o exame no final do 12º, se calhar uma pessoa consegue, tipo, num ano, saber, tipo, o suficiente de português para fazer um trabalho bom e apresentar uma avaliação boa, ver e combinar o dia da sua avaliação, em que contexto é que vai acontecer e essas coisas todas. E assim deixava de haver tipo, época de exames, o que torna a questão toda muito mais tipo, logisticamente complexa. Claro que sim. Porque é fixe, tipo, agora está tudo a fazer o exame e não sei o quê, pronto. Sim, do ponto de vista logístico é muito mais fácil enfiar 30 mil alunos numa sala, não é? Nas salas do país inteiro e pronto, está bom, está feito. É verdade, claro que sim. Mas quer dizer, temos que primar pelo aquilo que é mais importante, que é haver uma educação mais justa, mais interessante, que os alunos ganhem competências fixe. Sim. Não faltar as palavras. Pronto, isto para acabar aqui, não sei se respondemos exatamente à questão da Rita, mas pronto, pelo menos deu para conversa interessante. Ela depois falou também sobre a faculdade. Ela disse que em alguns países as pessoas que fazem uma cadeira com nota superior a X valor, dependendo do país, há de ser uma nota, não é? Podem dar teórico-práticas no ano a seguir a fazerem a cadeira, independentemente de ainda estarem na licenciatura ou mestrado. O que é que achas acerca disto? Tudo bem. Para mim tudo bem. Para mim não faz todo o sentido. Para mim não, na tua faculdade não é assim que funciona? Não que funciona parâmetros assim. É que têm de estabelecer até que possam dar... No mínimo segundo ano de mestrado e tens de ter uma média superior acima de 14 ou 15, uma coisa assim. Não tem a ver com a nota da cadeira em questão, tem a ver com uma nota global, ou seja... tem a ver com a tua média. Tem a ver com Se a média. Se tiveres 20 nessa cadeira e 10 a todas as outras... Não podes. Ei. É mau, estás a ver? É bastante mau. Pois, aqui
restringia a tua capacidade de dar teórico-práticas à nota específica daquela cadeira, não é? Aquela cadeira em específico, sim. Exato. E também retirava a questão toda do ter estar, tipo, independentemente de ainda estarem na licenciatura ou no mestrado. Sim. Eu acho que é... Eu acho que faz todo o sentido, até porque Bem, eu não sei como é que é na FCT, mas na Faculdade de Ciências o corpo docente está bastante envelhecido e, portanto, precisa de sangue novo. Eu acho que a inserção... E uma das coisas que eu reparei nos tempos em que dei aulas foi que os alunos ficam muito mais à vontade, têm menos medo de fazer questões comigo e com professores mais jovens do que com professores catedráticos e que já têm vários anos de casa, estás a ver? Existe toda um retirar de pressão do lado deles, estás a ver? Nós conseguimos retirar a pressão do lado deles colocando pessoas mais jovens a dar aulas. Portanto, eu acho que faz todo o sentido. Claro que, bem, existe aqui um pequeno problema, que é, como tu provavelmente sabes, existem cadeiras em que a pessoa simplesmente faz os exames dos anos anteriores, tira tipo 18 ou 19, estás a ver? Na verdade não sabe nada, mas tem aquela nota e com essa nota já pode dar aulas, mas na verdade não tem conhecimento a sério sobre Como aquilo. assim? Imagina, eu na faculdade... na licenciatura, no mestrado não posso dizer o mesmo, mas na licenciatura eu tive ali um conjunto de 2 ou 3 cadeiras em que eu tenho grandes notas, mas eu não sei nada daquilo. Estás a ver? E isso aí é um problema. Isso aí pode ser um problema. Sim. Percebes? Porque tu tens a nota acima de um determinado limite admissível para dar as teórico-práticas, no entanto não sabes nada daquilo. Mas isto é partindo do pressuposto que a pessoa tem noção. Não é também. É partindo do pressuposto que o sistema de ensino está a fazer o mínimo necessário. Faz sentido o que faz todo o sentido. É eu só estava a ser advogado do diabo e tentar perceber que, ok, exato, pelo menos em Portugal neste momento pode ser um bocadinho arriscado, mas lá está. Admitindo isso, sim, faz todo o princípio, mas também temos que partir do pressuposto, ou eu parto do pressuposto que uma pessoa que tenha tido essa nota e que acho que não saiba assim tanto, também não se vai meter a dar teórico-práticas dessa cadeira. Certo. Pois, precisava de ser muito corajoso. Sim. Mas outra coisa que eu estava a pensar também é... mesmo a questão da nota em si, a capacidade de ensinar não está diretamente relacionada com a nota em si. Não está necessariamente, não é? Porque há pessoas que se calhar têm notas menos boas, e que explicam muito melhor do que pessoas que têm 20... Exatamente. Porque, lá está, o professor não precisa de saber ser avaliado como o aluno precisa. O professor pode sempre... deixa-me só ver uma coisa. Vai ver como é que é, não sei o quê. E a partir do momento em que sabe, só tem de saber explicar. Exatamente. O professor não é a pessoa que sabe tudo. Esse é o aluno de 20. Exato. Né? O professor é a pessoa que transmite melhor tudo aquilo que sabe. Exato. Exatamente. A diferença. E consegue também transmitir que maneiras maneiras do aluno chegar a descobrir coisas sozinho, não é? Daí o aluno de 20 saber mais do que o professor. Exatamente. Continuando aqui com as sugestões. Propinas, sim ou não? Qual é a tua? Eu agora não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Eu também não tenho a certeza. Acho que não sou informado o suficiente para dar uma resposta. Imagina, eu acho que vou dar uma opinião, mas que não é nada fundamentada. Mas tens uma opinião? Sim. Eu acho que a minha opinião não fundamentada é de que propinas fazem sentido. Porquê? Porque na minha cabeça sou o melhor. Estou a brincar. Posso não ser. Mas agora a sério. Na minha cabeça, eu acho que se o ensino superior for gratuito, significa que os contribuintes estão a pagar à partida mais impostos àqueles que estavam antes, não é? Assumindo, tipo,
Hoje, imagina, nós hoje estamos a pagar uma taxa de impostos, não é? Para cada escalão e não sei o quê, determinados valores. E se de um momento para o outro, ou de forma gradual, o ensino superior começasse a tornar-se gratuito, significava automaticamente, certo, que as pessoas iam pagar mais impostos. Certo? Sim. Pronto. Então, o que é que acontecia? O que acontecia é que famílias mais pobres iam estar a contribuir para o ensino superior, que é o lugar onde as pessoas mais privilegiadas da sociedade, ou uma grande fatia de pessoas privilegiadas da sociedade, podem estar. Mas se não Porque pagam as famílias propinas, toda a gente pode. Mas vem agora aqui a minha solução. Eu prefiro atribuir bolsas de estudo às pessoas mais desfavorecidas do que estar a... É como funciona agora. É como funciona agora. E foi como eu, por exemplo, fiz a licenciatura toda. Pois. Eu fiz a licenciatura toda com bolsa de ação social. Portanto, Ok. eu na prática acabei por não pagar propinas. Ok. Estás a ver? Para mim é o que faz mais sentido e é mais sensato. Uhum. Estás a ver? O que é que achas da... Sim, eu concordo contigo. Lá está, também a minha opinião, como é que tu disseste, não muito Não bem... fundamentada. Não bem fundamentada. Sim, É uma posso estar opinião completamente enganado. completamente... Sim, Exato. sim. É tipo aquilo que faz na minha cabeça agora pensando nisto. Sim. Eu também concordo com isso. Eu ia-te perguntar o que é que tu achavas das propinas e de como funciona o pagamento da faculdade, por exemplo, nos Estados Unidos. Que é tipo, Absurdo. fica com 30 mil euros de dívida. Pá, isso é absurdo. Isso corta as pernas logo a uma Mas lá está, pessoa. Não é? Acho eu. Eu estou aqui para defender os Estados Unidos, como sempre. Diz. Mas a cena é, eu concordo, é um bocado debilitante, mas a questão é, as melhores faculdades são as faculdades dos Estados Unidos, certo? Imagina, onde acontece tipo a investigação que está na vanguarda, tipo, imagina, MITs e Harvard e cenas Mas hoje assim, em dia já não é só. Se me dissesses tipo há 20 ou 30 anos atrás eu até concordaria, mas acho que agora não concordo. Pronto. Eu aqui estava a tentar, onde está a fazer advogado. Eu acho que eles têm tanto prestígio que nos levam a pensar isso. Percebes? Mas é só nome, é só prestígio, é só... Não acho que seja só prestígio. Tem tanto prestígio que acaba por ofuscar algumas coisas menos boas que eles também têm. Estás a ver? Sim. Eu acho que hoje em dia tu tens faculdades na China, em Hong Kong, no Reino Unido, na Austrália. Sim, mas por exemplo, no Reino Unido acho que o sistema funciona da mesma maneira. Estava a dar vários exemplos. Daí a China, o Reino Unido, a Austrália... Sim. Espanha, aqui ao lado nós temos faculdades incríveis. Pois. Sim. A de Valência é muito boa. E não é porque eu vou lá. o meu argumento é só que, pronto, eles como são capitalistas em tudo, obviamente também são capitalistas com as faculdades, não é? E isso ajuda a que elas tenham pelo menos muito mais financiamento. Estás a ver? E obviamente ter mais financiamento ajuda a ter investigação, mais resultados e investigação que está na vanguarda. Claro que sim. Mas não me entendam mal. O sistema que eu continuo a achar que a forma como funciona na maior parte dos países da Europa, ou mesmo até como funciona em Portugal, é melhor. Eu estava só a criar aqui um contexto que de certa forma é útil para eles, não é? Pelo menos da perspectiva das pessoas que gerem as faculdades, da perspectiva de quem está a tirar os cursos, é um bocado mais nonsense. penoso. É um bocado um nonsense, porque depois ficam a vida inteira, mas eles têm muito essa cena, não é só com a faculdade, estás a ver? Eles têm muita dívida. E isso é uma coisa que cá na Europa não é tanto assim. Sim, claro. É a grande desvantagem do free market, não é? De true free market, não é? É muito volátil. Em relação ainda a países aqui da Europa, a Rita tem aqui mais um pontinho a dizer que na Alemanha, se estás a fazer uma cadeira e chumbas em todos os exames, nas 3 fases, não podes voltar a repetir a cadeira em muitos casos. E em muitos casos não podes acabar o curso nem voltar a fazer esse curso ou outro relacionado. Ai, isto é mesmo radical, meu. Isso é radical. É bué da fixe. Epá, não. O que acham sobre isso? Não sei se importa para a opinião dizer que eles não pagam propinas.
mas varia com a cidade. Sim, Só- tendo em só conta para o dizer- salário mínimo na Alemanha, isto é uma Pois, pechincha. é uma pechincha, mas por exemplo, aqui por ano está a 600 e tal euros as Quase propinas. 700. Quase 680 700, né? para Ou aí. seja, eles pagam no fundo o que nós pagamos. Esta taxa que eles pagam é quase o equivalente ao que nós pagamos de propina mesmo. Sim, mas não é verdadeiramente equivalente porque o nosso salário mínimo está situado nos 800 euros, uma coisa assim, e o deles está tipo 1300, pá. Ele está tipo nos 10 mil euros. Sim, sim. Não sei, estou a falar de borla, mas... Ok, mas então a questão toda do se chumbas não podes mais... Isto aqui é a questão toda. Estão várias coisas associadas Estão várias- que ela exatamente. fez questão de mencionar. Sim, fez questão e muito bem de mencionar, porque aqui a questão de não poder, frequentar um curso, o mesmo curso ou um curso semelhante, tipo, para mim, esquece, não, isso é mesmo injusto, mesmo tendo em conta as circunstâncias. Mas mas a questão aqui é que se não podes repetir a cadeira, se a cadeira for obrigatória, tu não podes concluir o curso. É isso. A questão aqui é essa. E porquê é que eu acho que eles fizeram isso? Porque é a questão toda de os contribuintes estão a financiar a vossa educação. Tipo, o mínimo que vocês devem à sociedade é estudar e focarem-se a sério, e passar pelo menos numa das 3 fases. Sim, sim. Estás a ver? Se vocês não fizerem isso, vocês não merecem o dinheiro dos contribuintes. Eu acho que é essa a ideia. Mas por isso é que funciona Mas eu não sei se melhor, concordo ou não. Por isso é que funciona melhor como temos cá. Exatamente. Que é do género, quais foram os teus resultados no último semestre e não sei o quê. Isso entra para a avaliação de se tens ou não bolsa. Exatamente. Ou seja, em vez de ser deixas de poder repetir o curso, deixas de ter o financiamento se quiseres agora. Acabas com os teus próprios recursos. Nem mais. Por isso é que eu estava logo a dizer, mesmo assim não sei se concordo. Uhum. Não sei se concordo porque eu acho que o nosso modelo é melhor. Sim, eu por acaso também acho isso. Torna-se um bocado, torna-se demasiado radical, do género, não podes acabar, e a questão é, não podes acabar o curso, nem nenhum outro curso relacionado com isso. Já pensaste, então vais fazer o quê? Vais fazer o quê? Vais sair de física, vais para filosofia. Estão relacionadas. Por acaso até estão. Por acaso estão. Sais de física, vais para dança contemporânea. Também aplicas física. Estou a brincar. Não podias fazer nenhum curso. Exato. Mas isto para dizer o quê? Agradecemos aqui. Eu acho que, exato, já não temos mais. A Rita mandou muitas sugestões e bons tópicos aqui para a conversa. Portanto, muito obrigado. Outra pessoa que também mandou algumas sugestões foi o Ricardo. Não sei se queres ler aqui isto que escreveste aqui. Eu acho que foi exatamente o que ele te disse. Portanto, se quiseres, podes mencionar. Sim, exatamente. Portanto, uma sugestão do Ricardo foi que algo que se foi perdendo com o tempo por causa da internet e não muito bem recuperado / adaptado às novas necessidades dos jovens para interagirem socialmente foram as atividades extracurriculares. Bem, o que é que tu tens a dizer em relação a isto? É assim, eu concordo inteiramente com esta afirmação, pelo menos nas escolas públicas. Como tu sabes, eu só andei em escolas públicas, portanto só conheço essa realidade. E a questão aqui é de que forma, portanto, eu concordo, não é? Tu também acredito que concordes? Sim. A questão aqui é de que forma é que podemos trazê-las novamente. Pois, isso é um bocado difícil, porque imagina, nos parâmetros que existem hoje em dia é complicado, estás a ver? É tanto tempo alocado a aulas, é tanto tempo alocado a avaliações, é tanto tempo alocada besteira que não importa, mas eu acho que era muito do tempo que se pode retirar das aulas poderia ser alocado aos alunos a fazerem coisas efetivamente úteis e que envolvem cooperar com os colegas, realizar alguma atividade, ir a alguma visita, fazer visitas de estudo que não sejam uma brincadeira, tipo só ali, tal, isto e aquilo, coisas organizadas, com sentido, com um propósito, e atividades extracurriculares. Pronto, é a questão toda. As atividades extracurriculares não estão no mundo da escola.
certo? Nós temos a escola, temos a educação física, isso que é a atividade mais assim diferente que existe. Temos as visitas de estudo que se fazem, mas também é sempre ali uma coisa whatever. E que ninguém leva a sério. Yeah, e depois temos aquelas crianças que têm pais que gostam de pô-los em atividades extracurriculares, seja num desporto, seja fazer outra atividade qualquer, no teatro ou assim. Se bem que, eu estou a dizer isto, mas eu se calhar estou a exagerar um bocado, porque eu lembrei-me agora de um exemplo que eu tenho aqui em casa, que é o meu irmão faz uma atividade extracurricular que está diretamente ligada com a escola, que é o teatro. Eles têm um núcleo ou clube de teatro e ele faz parte desse clube de teatro. Mas eu acho que my point still stands. Continua a haver muito tempo alocado a aulas e a coisas que se calhar não são tão relevantes, enquanto poderia haver mais tempo alocado a criar mesmo tarefas e atividades para os alunos que fizesse com que eles vivessem a vida, sério. Sim. Aliás, tu tocaste aí num problema que é importante, que é, há alguns... Se calhar existe uma pequena fração de pais que têm essa decisão de levar as crianças a frequentarem ou desempenharem atividades extracurriculares, mas nem toda a gente tem essa possibilidade por diversos motivos. Então, pelo menos a escola pública, falo do caso da escola pública, a escola pública ter os meios para não só incentivar, mas como também providenciar atividades extracurriculares a todas as pessoas, todos os alunos, para mim é o que faz sentido, estás a ver? É um bocado como... Bem, eu agora vou ter que mencionar outra vez os Estados Unidos, mas é um bocado como aquilo que acontece nos Estados Unidos, com os vários clubes, o clube de xadrez, o clube da ciência, não é? Eu, por acaso, quando via as séries, quando era puto e via as séries, eu ficava do género, fogo, isto é bem fixe, quem me dera que a minha escola tivesse. Não sei, exato, nunca te aconteceu também. E o desporto é uma coisa que está muito mais envolvida já desde o secundário, não é? Eles não têm só educação física, existem mesmo os clubes de futebol e de basquete e de vôlei e de beisebol e não sei o quê. Depois tens as cheerleaders, tens as outras coisas todas. Ou seja, o ambiente... E se calhar é como é que se diz? Um portrayal, uma representação que aparece muito nos filmes e mas tudo, e se calhar não corresponde à realidade. Pronto. Não sei se é a realidade ou não, mas eu sei que pelo menos a representação representa algo fixe. Eles têm sempre clubes de cinema e clubes disto e daquilo. Tens toda a razão. É super interessante. Tu estavas a falar sobre a questão toda dos pais e existem pais que levam as crianças para fazerem atividades extracurriculares. E outros que não podem, e existem também pais, tal como o nosso amigo Calhau disse, que existem pais que tratam a escola como um centro de dia, acho que foi essa a expressão que ele utilizou, ou seja, no fundo a dizer que serve como um sítio para dropar as crianças. E é da bom. Mas é. É assim, a única função que serve é para dropar as crianças enquanto vão trabalhar e à vidinha deles. E tudo o resto nada mais importa e pronto, não é? E pronto, isto também acaba por ser problemático, porque lá está. A escola não consegue satisfazer todas as necessidades dos alunos. Se calhar devia, se bem que, em contrapartida, eu acho que um grande problema que existe hoje em dia é a falta de envolvimento dos pais na educação das crianças. É o facto todo de, devido ao tipo de trabalhos que nós temos, haver uma distância sempre muito grande entre o que é que a criança está a aprender, o que é que a criança está a fazer e isso tudo, e os pais. Uma coisa que é pelo menos algo positivo que aconteceu devido ao Covid é que com esta coisa toda de trabalhar em casa e isso tudo, já começa a haver uma possibilidade dos pais estarem mais próximos dos alunos. Porque lá está, não dá para tratar a escola como um centro de dia e, na minha opinião, a resolução deste problema é como? Não há essa separação entre o que é a escola e o que é a vida pessoal e essas coisas todas. Faz tudo parte de um contexto social único, percebes? E tem de haver uma proximidade grande entre os pais e os professores e os educadores e os alunos, certo?
Concordas? Sim, concordo perfeitamente. Aliás, eu acho que o envolvimento seria possível se, por exemplo, nós trabalhássemos durante 4 dias por semana, 4 dias úteis. Isso Haver alocado para um envolvimento dos pais meio que obrigatório na vida dos alunos, estás a ver? Tipo, por exemplo, os próprios pais irem... Estou agora a falar se calhar mais direcionado para o primeiro ciclo porque me estou a lembrar do meu irmão, mas por exemplo, haver um dia específico para os pais irem com eles, tipo, uma visita de estudo de todos, estás a ver? Tipo, trazer uma maior ligação entre os pais e a escola dessa maneira. Eu percebo o que estás a dizer. O meu único senão com isso é que dessa maneira tu ainda assim estás a criar tu estás a criar uma cena artificial, uma certa separação, estás a ver? Tu estás a dizer este dia, e na minha concepção não há literalmente não há essa questão do tipo, tens um dia específico. Não, é tudo literalmente a mesma coisa, estás a ver? Isso envolve a questão dos 4 dias, isso tudo é um tópico que agora também se tem falado bastante. Era só uma maneira que facilitava essa conexão, percebes? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, mas concordo contigo também. Não é absurdo, eu acho que faz sentido os pais realizarem atividades com os alunos, com os seus filhos. É algo importante e pronto, isso pelo menos seria alguma coisa, mas o contexto de trabalho dificulta um bocado isso. Mas lá está, o que tu disseste continua a ser válido, e também é assim, ainda aqui no tópico sobre as questões extracurriculares, as atividades extracurriculares, o Calhau tinha falado também sobre a questão toda de nós reconhecermos e termos em atenção a idade dos alunos. O facto de serem crianças ainda, não é? Exatamente. E de aproveitarem, de deverem aproveitar a idade que têm, não é? Para não crescerem demasiado depressa, como ele até nos disse, não foi? Exatamente. É porque uma coisa que é importante também é, e está relacionado também com outras coisas que ele falou, é a questão toda de tomar boas decisões. Que ele mencionou que a questão mais importante da escola era ajudar os alunos a saberem tomar boas decisões. Que era uma das coisas mais importantes. E que se relaciona, desculpa, isto é só para relacionarmos as várias coisas, mas que se relaciona com aquela problemática das avaliações do 12º. De tu tomares a decisão que é melhor para ti. Exatamente. Estás a ver? Porque de certeza que se tu encontrasses, ou melhor, se tu impusesses um modelo desse estilo, se a escola não providenciasse mecanismos, formas de ajudar os alunos a encontrarem as melhores decisões, então ia haver imensa gente que ia, olha, eu vou optar por fazer um exame tipo, mas desta maneira. Não é um exame, mas vou optar por realizar a prova, whatever, tipo desta maneira, vou falar com aquela pessoa, com aquela, e depois via no final, não, eu devia só simplesmente ter feito o exame e agora chumbei, reprovei. Sim, portanto, estas questões todas acabam por estar interligadas. Uma coisa que eu me lembrei agora quando tu estavas a falar é ainda, pronto, só uma parte em relação ao que nós estávamos a falar há bocado sobre as avaliações, que são os alunos que decidem. Se essas avaliações fossem todas, um dos critérios é estas avaliações são coisas públicas, têm de ficar ao público. Isso já criava uma questão interessante em termos da avaliação em si, a ver? Em que podia ser a questão toda que eu estava a dizer há bocado de aprovado e não aprovado, mas depois tu tens ali uma cena que existe para sempre, que é evidências para todos, sejam pessoas que te queiram aceitar num curso, sejam pessoas que te queiram contratar para trabalhar, ou seja, a utilidade da avaliação padronizada há de ser alguma, não é? Eu não sei precisamente qual é que é, mas isto seria útil, estás a ver? É uma coisa que fica já ao público e tu faz parte do teu portfólio, literalmente. Exatamente. É como o pessoal das artes ou assim faz aquelas coisas. Quem fizesse um exame teria a nota do exame per se, digamos assim. Quem optasse por fazer um projeto, o projeto tinha que ficar público, um PDF, uma coisa assim. Por acaso é grande ideia, meu. Isso é fixe. Pronto, temos de trabalhar melhor aqui nesta ideia, mas anyways. Temos. Tens. Todos nós, eu, tu e o pessoal que está a ouvir. Claro. E pronto, voltando à questão do que o Calhau mencionou, né? Eu também concordo plenamente ajudar os alunos e as crianças a tomarem boas decisões. E o que eu acho é que parte do ensinar, parte de tu aprenderes a tomar boas decisões, envolve tomar decisões erradas. Envolve fazer coisas
que estão fora daquilo que é o espectável. Envolve tu arriscares, estás a ver? Envolve tu estares em situações críticas em que tu não sabes o que fazer. O André, ontem eu estava a falar com o André, e o André mencionou uma coisa interessante, que era algo que eu já tinha falado com ele também, que é, qual é um dos propósitos dos pais? É tu criares um ambiente para os teus filhos em que eles sentem que estão numa situação meio que caótica, mas tu como pai sabes que está tudo sob controle. Porque isto faz o quê? Faz com que na cabeça da criança ela sente-se legitimada porque está a descobrir coisas, está numa situação em que ela sente que pode estar a correr um certo risco de fazer, sei lá, num contexto de brincadeira, pode cair, pode se magoar, pode isto, pode aquilo, não sei o quê, mas o pai está cá fora e sabe perfeitamente que está tudo bem, né? E a escola devia fazer o mesmo, era criar um ambiente para os alunos em que eles sentem legitimamente que estão ali a tomar decisões, estão em situações difíceis, né? Estão a experienciar coisas reais com os colegas e até com os adultos ou com os pais, e que estão ali a tomar decisões, algumas são corretas, outras não são corretas, e estão a experienciar efetivamente a vida. Porque tu só aprendes a tomar boas decisões, existindo e vivendo, não é? E tomando decisões. Claro, claro. Enfrentando o mundo real. Exatamente. Daí a importância toda de... estas coisas relacionam-se todas, não é? As atividades extracurriculares, o facto de dar às crianças a oportunidade de serem crianças, era o que ele estava a dizer também. As crianças, e isto é super importante, ainda por cima nós vivemos we live in a society. Exatamente. Que é, imagina, as crianças já não saem, estão sempre no computador e não sei o quê, agora parece um velho, mas pronto, o pessoal sabe que é verdade, ficam muito tempo com tecnologias e isso tudo. E eu vejo pela diferença entre a forma como eu experiencio a minha infância e a forma como o meu irmão experiencia a infância dele. Eu passava muito tempo na rua e acredito que tu também. Sim. Muito tempo na rua. Um tempo considerável na rua, a jogar à bola, a correr. E a verdade é que hoje em dia... por acaso nunca fui de andar de bicicleta, mas passava algum tempo na rua. E passava algum tempo em contacto com os velhotes lá do bairro, porque pronto, eu dava muito com o meu avô, não é? E aliado à falta de contacto com o exterior, também existe uma falta de contacto com as várias gerações, não é? Os miúdos de hoje em dia, sem ser com os avós, se calhar não falam ou têm alguma dificuldade em relacionar-se com pessoas mais idosas. Eu nunca tive essa dificuldade, por exemplo. Porquê? Porque estava tempo suficiente na rua e tive muita experiência a falar com vários tipos de pessoas, em particular velhotes, né? E fui tendo esse contacto intergeracional. Percebes aquilo que eu quero dizer? Sim. E acaba por também contribuir para um melhor funcionamento da sociedade, não é? Porque nós não... não é só as crianças, não é só os adultos, não é só os jovens, não são só os idosos. É tipo, a sociedade é constituída por todos nós. E então, para um bom funcionamento da sociedade, temos que nos dar e relacionar com todo o tipo de pessoas da melhor forma possível. Exato. E a melhor maneira é através das formas, socialmente, não é? E para isso precisamos de viver a vida, de experienciar coisas novas, de tomar decisões e disso tudo. Estes problemas estão todos relacionados, claro. Isso era uma das coisas que eu tinha também. Pronto, nós agora já estamos a passar um bocado também para as nossas soluções. Já falámos de algumas soluções que surgiram assim durante a conversa. Sim, exato. Das perguntas específicas, não é? Exato. Mas, por exemplo, a questão toda de centrar a aprendizagem em experiências, estás a ver? É importante porque dá significado à aprendizagem que está a acontecer naquele momento. Exatamente. Não é só porque sim, porque é obrigatório, é porque é obrigatório, mas também porque faz todo o sentido e tu vais perceber porquê. Certo? Exatamente. Yeah. É isso, a quantidade de vezes... Ou melhor, é justificar a obrigação por trás destes conteúdos. Exato. É nem sequer precisar de explicar. É ser evidente para a criança que, ok, isto faz todo o sentido. Melhor ainda. Questões de... pronto, isto nós podemos falar de tudo o que... de algumas outras coisas que não são ensinadas de forma explícita e que se calhar deviam de haver disciplinas dedicadas exclusivamente a isso para ensinar isso em diferentes contextos. Por exemplo, a questão toda da comunicação, a questão toda da inteligência emocional, a questão toda da liderança, a questão toda do como gerir situações complexas. Posso dar uma palavra em relação a este tema? Eu ontem à noite estava a passear com o Pipoca, para quem não sabe é o meu cão, e uma coisa que eu me lembrei foi que
o que é que tu achas, Perdão. O que é que tu achas de se colocar uma disciplina proto-filosofia, ou filosofia mesmo, no terceiro ciclo do básico? Porque eu sinto que filosofia é uma disciplina que acaba por, de uma maneira ou de outra, preparar-te para tomar decisões. Mais ou menos. Eu acho que não é... Eu não acho que seja muito útil. Ok. Imagina, eu acho que era mais útil ter uma disciplina que não era filosofia, mas que tinha por base conceitos filosóficos. Estás a ver? Ok. Não chamar de filosofia sequer, porque não é bem filosofia, é ter uma disciplina que te põe em situações que envolve as pessoas terem critério filosófico ou pensarem sobre essas coisas, mas, não sei, lá, chamar É uma... capacidade de decisão. Exato, é isso. Hoje vou ter aula de capacidade de decisão. Bem top. Quem me dera. Exato. Agora um nome era complexo. Capacidade de decisão, não sei. Mas... Sim, tu estás a perceber o que eu quero dizer, não é? Porque Capacidades decisivas. a disciplina de filosofia... Conhecimento decisivo. A disciplina de filosofia continua a ser uma coisa muito... uma coisa que está a flutuar tipo aqui em cima. Sim, eu gosto sim, de filosofia, mas é uma coisa que... Claro. Então deixa-me só explicar um bocadinho melhor. Okay. A questão de eu ter pensado nessa possibilidade era por ter pensado que na disciplina de filosofia em particular nós muitas vezes lidávamos com dilemas. Exatamente. É isso, estás a ver? Eu pensei por causa disso. Mas olha, uma disciplina que poderia haver desde que a pessoa nasce. Desde que a pessoa nasce. Uma disciplina, entre aspas. Nem sequer é uma disciplina, é algo que deve existir na vida da pessoa, mas se quiserem tornar uma disciplina, tudo bem também. Pensamento crítico. Ok. Pensamento crítico. Ok. Estás a ver? Porque isso envolve coisas que são filosóficas, mas na prática. Ok. Estás a ver? Na minha faculdade há uma cadeira chamada Pensamento Crítico. Na minha faculdade também. A sério? Yeah. Não é pensamento crítico, é pensamento contemporâneo, uma coisa assim. Se calhar não é. Não é pensamento crítico, se calhar a não sério. Não Mas é a mesma sim, coisa. concordo Mas contigo. estás a perceber pensamento crítico. Perceber. E tu podias pôr mesmo os alunos em situações. Imagina, tu não precisas explicar filosoficamente o dilema do trolley. Cria um cenário em que o aluno tem de tomar uma decisão nesses parâmetros, estás a ver? Do dilema do trolley. E depois tem uma discussão acerca disso. Porquê que fizeste isso? Porquê que tomaste essa decisão? E aí ele tem de se justificar por X, Y, Z, o que é que eu acho, o que é que eu não acho. Pensamento crítico também podia envolver, essa disciplina podia envolver debates, podia envolver discussões, podia envolver... A questão da internet, não é? De ver uma fake Exato. news, de identificar porque é que aquilo está errado, porque é que aquilo está certo. Disciplina de pensamento crítico é já Ministério da Educação, faz favor. Exatamente. Estabeleçam isto. Exatamente. Eu acho que seria, eu genuinamente acho que seria super importante. Completamente. Mesmo aquela disciplina de cidadania. Eu não sei. Eu não sei. Aquilo era um meme na minha altura. Na minha altura não era cidadania, era. Educação cívica, Educação não é? cívica, uma coisa qualquer assim. Era inútil! Inútil. Estava lá toda a gente só a brincar. Mas pronto. Anyway, pensamento crítico é a minha solução mais baseline neste momento. E pronto, é uma questão que eu acho relevante também é que, para mim, eu acredito genuinamente que nós hoje em dia conseguíamos imitar o modelo de aprendizagem dos nobres antigamente. Porque antigamente a maior parte das pessoas não eram educadas. Eram peasants. Exato, e a educação que eles tinham, e apesar disso, até os peasants, eu acho que tinham uma educação bacana porque era a questão toda da craft, estás a ver? O meu pai é ferreiro, eu vou ser ferreiro também, o meu pai é padeiro, não sei o que mais. Mas os nobres tinham uma educação super personalizada e tinham um tutor particular deles, isto e aquilo, certo? Para lhes dar a informação toda e isso tudo. Hoje em dia, com a internet e com os recursos que nós com temos... a massificação do ensino, não é? Exato. E com aquela questão de que toda a gente tem que ter acesso à educação. Exato. Tipo, tornámos uma coisa que é homogénea para vários tipos de pessoas diferentes. Sim. Exato. É preciso... O grande problema da educação é este. Exato. É que nós passámos de uma sociedade feudal em que a educação estava altamente personalizada e a um grupo muito restrito de pessoas para literalmente toda a gente, ou praticamente toda a gente, de forma única. Uhum. É uma grande mudança no paradigma. Exato. E que
tem vindo a mostrar-se que se calhar não é a melhor. Não, já está obsoleta. Lá está. Exatamente. Aí, é só fechando, malta. Nós precisamos da parte 3 para dizer a educação obsoleta. O obsoleta vem daqui. A palavra obsoleta não significa que foi inútil ou que é uma porcaria ou que não sei o que. Significa que já está ultrapassada. Já está ultrapassada. Imagina, eu acho que nós devemos ser gratos à questão toda da ideia de massificar a educação. No entanto, nós, o que perdemos com a massificação da educação foi a personalização da aprendizagem. No entanto, nós agora estamos num momento em que eu genuinamente acredito que dá para haver educação massificada e adaptada a cada um. Até mesmo com a emergência das inteligências artificiais. Já viste o que era tu utilizares a inteligência artificial para te dizer qual é que era a maneira mais... a melhor maneira de explicar um determinado conceito a um grupo de alunos, a um grupo... Pá, exatamente. Claro, estás a perceber, e eu nem estava a pensar... Isso tu disseste é verdade, mas eu nem sequer estava a pensar agora, nesse... Eu pensei mesmo exatamente, agora eu não nisso. estava a pensar nesse contexto. Eu estava a pensar mais no... as inteligências artificiais podem literalmente ser os teus, tipo, tutores pessoais. Percebes? E tu depois só recorres ao ser humano... porque as pessoas dizem, mas imagina o que é um professor ter de dar aulas a cada aluno especificamente. Não, vocês continuam a pensar em aulas e no paradigma que existe hoje em dia. Esqueçam isso de dar aulas assim da forma convencional e isso tudo. É possível ter um professor que tem vários alunos específicos que recorrem àquele professor em situações que são mais críticas e que envolvem o discernimento de um ser humano e que esse professor orienta o aluno para tudo o que ele precisa. A maior parte do processo o aluno consegue fazer com a ajuda da tecnologia e com os seus colegas, porque esta questão da comunidade é importante à mesma. Exatamente, um dos perigos de fazer esta questão é atomizar as pessoas e fazer com que cada um fique sozinho e isolado. Sim. Mas isso e não depois pode acontecer. não pode acontecer até pela questão depois da padronização da avaliação, ver se está tudo apto ou não é? Exatamente. Era altamente contraditório se nós fôssemos a favor disso. Exatamente. Posto isto, estamos bem, Miguel? Pá, estou confiante. É assim, acho que dissemos tudo o que estava na nossa cabeça, pelo menos até por enquanto, não é? E esperamos que tenham gostado. Muito obrigado por terem ouvido os 3 episódios, como ouviram de certeza. Lá está, se tiverem sugestões, correções, se quiserem dizer que nós somos umas bestas. Umas bestas quadradas, estamos redondamente enganados, também aceitamos toda e qualquer crítica desse género. Mas sejam fofinhos. Falem mal, mas sejam fofos. Ok? Pronto, eu acho que da nossa parte está tudo. Portanto, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos, com os vossos familiares, com o periquito, com o cão, com toda a gente. Ok? E portanto... Como Ministro da Educação. Como Ministro da Educação, principalmente este último episódio, onde nós tentámos apresentar algumas soluções. E pronto, malta. Tchau, tchau. Até à próxima.